Olá turma, como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Eu espero, pessoal, realmente seja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta, para mais uma aula de geometria. Na oportunidade, vamos falar sobre razões entre segmentos, tá bom? Então, pessoal, chamamos razão entre segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tendo a preocupação de deixá-lo eles na mesma unidade, tá certo? Então, quando nós estamos trabalhando com centímetro, então todas as unidades vai ter que estar em centímetros. Se nós estivermos trabalhando em metro, então todas as unidades vai ter que ser transformada para metro. Se nós estiver trabalhando em hectômetro, todas as medidas têm que também estar em hectômetro. Então, sempre que nós for fazer uma relação, uma razão entre segmentos, nós temos que atentarmos a essa condição, pois eu não posso nunca estar dividindo um segmento que está em centímetro para outros segmentos que está em metro. Então, devemos torná-los todos os segmentos na mesma razão, ou seja, na mesma medida. E assim a gente vai poder fazer a nossa razão sem maiores dificuldades, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente observar que a razão entre segmentos de reta, ela vai acontecer sempre desde que nós possamos fazer essas transformações. Apesar que vai ter alguns segmentos que não vão ser mensuráveis, né, pessoal? Segmentos que vão estar nas raízes quadradas de números irracionais, tá certo? Então, nesse segmento, a gente não vai poder fazer a divisão. Mas é bem simples a gente tratar desse segmento em outro momento oportuno, tá bom? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Veja bem, se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, qual é a razão entre eles? Então, pessoal, perceba que aqui eu tenho o segmento AB, tá certo? Eu tenho o segmento AB igual a 6 centímetros, ok? E eu tenho o segmento CD igual a 12 centímetros. Perceba claramente aí, pessoal, que os nossos segmentos já se encontram na mesma medida, já se encontram na mesma unidade padrão. É isso? Como eu tenho 6 centímetros, eu tenho 12 centímetros. Então perceba que os dois segmentos já estão alinhados, vamos dizer assim, já estão na mesma unidade de medida. Então aqui a gente pode fazer sem maior dificuldade a nossa razão. Como eu quero a razão AB, certo? Sobre a razão, sobre o segmento CD, perceba que a razão é simplesmente uma divisão, isso, entre as partes indicadas, proposta na questão. Então, eu vou colocar aqui o segmento AB é 6 e o segmento CD é 12. Simplificando, já que 6 e 12 são múltiplos, pessoal, a gente vai simplificar por 6, fica 1 sobre 2. E aí, pessoal, 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então, dizemos que a razão entre esses dois segmentos é 1/2 ou 0,5. Se a gente quiser a resposta em fração, nós estamos aqui com 1/2, a resposta é em fração. E se nós quisermos essa razão em decimal, nós temos aqui 0,5. Ok, pessoal? Então, bastante simples, turma? Desde que a gente tenha essa preocupação de torná-los os segmentos, vamos dizer assim, nas mesmas medidas. Para que aconteça essa razão, faz-se necessário, ou é necessário, que os segmentos estejam na mesma unidade de medida. Exemplo 2. Calcula a razão entre os segmentos abaixo, AB e DE. Então, vou colocar aqui esse tracinho para dizer que nós segmentos, de reta. Então, pessoal, é que essa medida, pessoal, vocês não levam em consideração, porque a gente faz, no caderno aqui, não tem como representar DE igual a 2 metros. Perceba que eu coloquei 2 metros aqui, até segmento menor do que esse, mas entenda que aqui é só nomenclaturas, um desenho fictício, aqui não é fora da realidade, não é isso? Então, calcule a razão entre os segmentos AB e DE. Veja que AB é 60 centímetros, então nós devemos ter essa preocupação de transformar, vamos dizer assim, os segmentos e deixá-los eles na mesma medida, para que então a gente possa fazer essa razão.
Então, menino, o primeiro passo aqui é transformar, né, os segmentos, torná-lo eles, né, na mesma medida. Então, nós temos o segmento AB, que é igual a 60 centímetros, né? E o DE, pessoal, ele tá aqui como 2 metros. Então, preciso transformar eles em centímetros. Que aí, pessoal, vai dar 200, ok, centímetros. É isso, cada metro tem 100 centímetros, não é isso? Eu vou pegar 100 centímetros, eu vou ter 1 metro, ok? Então, 200 centímetros, pessoal, 2 metros. Concorda? Então, primeiro passo, fazermos essa transformação aí. É isso, pessoal, centímetros para metro. É isso, então, como o metro é igual, é isso? Como o metro é igual a 100 centímetros, 2 metros, né, turma? Na transformaçãozinha aí, é 200 centímetros. Show de bola. Então, fiz a minha transformação aqui. Agora eu posso ir para a minha razão. É isso? A razão que eu quero é AB sobre DE. Ok? Então, quem é AB? 60. Quem é DE? 200. Então, cancele 0 com esse 0. Então, ficou 6 sobre 20. Pessoal, como são dois números pares, né? Podemos dividir isso aqui por 2 ainda, né? Então, 6 dividido para 2 dá 3. 20 dividido para 2 dá 10. Se nós quiser em fração, está aqui. Se nós quiser em decimal, está aqui. Tá certo? Então, em fração vai ser 3 sobre 10, ok? E em decimal vai ser 0,3. Tá bom, pessoal? Então, meninos, vou deixar vocês aí com essa videoaulazinho falando sobre segmentos, né? Razão de segmentos. E o importante, pessoal, é que vocês, quando for resolver questões que envolvam segmentos, né, pessoal, deixe eles na mesma medida padrão e só assim vocês vão conseguir fazer a razão sem maior dificuldade, sem erros, né, pessoal? Não devemos fazer uma razão em 2 segmentos que ele esteja com medidas diferentes, né? Ou esteja na outra unidade de medida diferente. Então, devemos torná-lo primeiro na unidade de medida, um dos dois fique sempre tomados na mesma unidade de medida, e assim, pessoal, a gente vai fazendo aí a nossa resolução de questões, ou seja, calculando o nosso segmento de reta, a nossa razão entre o segmento de reta, tá bom? Então, meninos, um forte abraço a todos e uma excelente atividade.